intervalo de tempo, mas para você, o que é que deu errado no dia de hoje, no jogo de hoje, para o torcedor ter ficado chateado? Bom, boa noite. Tem partes. Primeiro, em relação ao jogo, né? O torcedor sempre tem razão. Ele vem no estádio perspectiva. Quando isso não é natural, que ele saia chateado. E o torcedor tem toda razão de sair chateado. Em relação ao jogo, a gente, no início do jogo, teve alguma dificuldade, eu até já esperava, em relação à proposta do QFC, que é uma proposta um pouco diferente, né, dos outros adversários que a gente enfrentou no campeonato. É um time que joga com uma primeira linha de 5, com muita mobilidade, uma saída que eles fazem a 3 ali muito móvel, com jogadores que têm uma qualidade técnica para fazer a construção. Joga com um tripé de jogadores no meio com uma qualidade técnica interessante, então ele acaba tendo assim um jogo de posse, que é um jogo que não é fácil de ser marcado. Uma situação muito atípica, que é 2 atacantes praticamente o tempo todo enfiado ali no meio dos 2 zagueiros, e para quem joga com linha de 4, isso acaba trazendo um certo desgaste no aspecto tático, e alas laterais muito espetados, que fazem com que em alguns momentos você tenha que balançar a sua linha de 4 ali para fazer alguns ajustes, e no início a gente teve alguma dificuldade. A partir dos 20 minutos, a gente conseguiu ajustar melhor, a gente marcava bem em bloco alto, eles não conseguiam jogar no tiro de meta, fizeram várias ligações diretas, inclusive. As melhores chances que o QFC teve no início do jogo foram erros que a gente proporcionou, uma bola que a gente tentou trazer para dentro a bola e acabou perdendo, e um passe espetado que o Geilson fez para o Lucas Souza, que o atacante acabou aproveitando ali. De fato mesmo, eles criaram uma situação de um ataque de última linha do centroavante deles, do Diego, em uma situação que a gente saltou para fazer uma marcação e quebrou a nossa linha. Mas, tirando essas duas situações de transição, a gente conseguiu controlar relativamente bem um adversário. E tivemos as nossas chances. E não foram poucas, né? Muitas situações em que a gente conseguiu enfrentar o goleiro, com o Thiaguinho, com o João Diogo, com o Igor Bahia. Um gol que não foi impedimento, muito mal, né? Era para ser validado. Ali o zagueiro do lado direito estava dando condição para o Bruno. Abrimos em uma situação de bola parada. Segundo tempo, o jogo estava totalmente controlado. Mais uma vez, tivemos 2 chances muito claras, uma com o Thiaguinho e outra com o João Diogo, ou seja, nós construímos as possibilidades para fazer o 2-0 ali e ficar com o jogo um pouco mais controlado. Mas o jogo de futebol, a natureza dele é sempre caótica, né? É sempre o caos. E o lateral dos caras vai cruzar uma bola e acerta um chute praticamente indefensável, um gol meio sem querer, mas não existe gol sem querer. A bola entrou, a partir daí a gente começou a fazer algumas substituições, ainda criamos algumas possibilidades para fazer o 2-1, mas foi uma tarde, noite, diríamos assim, onde essa última bola, esse último passe e essa finalização, essa qualidade nossa de finalização, não foi um conceito que a gente trabalhou bem. A gente poderia ter feito uma vantagem maior e ter saído com um resultado positivo, que era o objetivo nosso e sempre foi, durante toda a semana, foi aquilo que a gente planejou, mas como eu falei anteriormente, o jogo tem a sua natureza caótica, a gente tem que saber ler o jogo, entender, corrigir e melhorar para os próximos jogos. Boa noite. Se existe possibilidade de melhorar, porque se praticamente não tem uma previsão de quando ele vai jogar novamente, né? Já vista a situação do campeonato jurídica, como o Brasil não tem nada, não deixa também. Só avalia, de repente, fazer alterações nesse setor, só está satisfeito com as atuações dos jogadores, porque assim, nessa conversa a gente olha para o banco e às vezes vê a alternativa, né? Tem o banco que é da posição,
que você fala sobre essa situação do meio campo, em especial de Jailson sobre o produto. Bom, a gente tem algumas opções interessantes no setor. Esse período vai ser um período realmente que a gente vai trabalhar algumas possibilidades. A gente fez uma sequência muito boa, né, de resultados jogando com esse time. E, inclusive, ganhando jogos, fazendo saldo de gols. Claro que em alguns momentos, até no jogo lá de Currais Novos, a gente fez a substituição no intervalo, porque precisava colocar um jogador com a característica de Alisson. A gente tem treinado o Lima, já utilizou em alguns jogos também. Tem essa possibilidade da gente utilizar o próprio Cleiton, que foi titular na pré-temporada. O Henderson tem treinado muito bem, tem entrado bem nos jogos, é um jogador que tem uma dinâmica de marcação interessante, é mais condutor, é menos jogador de passe, mas mais condução, mais arrasto. Então a gente tem algumas possibilidades que a gente vai aproveitar, de fato, esse período que a gente tem para analisar, para treinar, para poder, de fato, fazer um laboratório. E aí a gente vai analisar com toda calma, com toda tranquilidade, as possibilidades para os próximos jogos, já esperando a definição do próximo adversário, para que a gente possa estudar a melhor formação para os jogos da semifinal, que serão jogos fundamentais para nós. Então não é só a troca pela troca, é a troca que faça com que a gente melhore, com que a gente equilibre melhor o time. Talvez hoje a gente utiliza Edson e o Geilson ali, fortalecendo um pouquinho mais e sustentando para liberar um pouco mais nossos laterais. Se a gente optar por uma outra formação, a gente vai ter que equilibrar melhor os nossos laterais. Então, tudo, na verdade, que é feito, é feito com o intuito de equilibrar melhor a equipe nas fases do jogo, na hora de atacar e defender. Então, nada feito aleatório, e a gente vai analisar com calma esse jogo, não só na parte individual, mas muito na parte coletiva também, na questão anímica, no princípio do jogo. A gente demorou muito de entrar no jogo e colocou o adversário no jogo assim, com alguns erros que a gente cometeu. Então a gente tem que fazer um trabalho para tentar melhorar e vencer os próximos jogos, que é isso que o nosso torcedor e nós também esperamos. Bom, eu não gostaria de comentar sobre isso porque eu não vi. Então, qualquer comentário que eu faça, eu vou estar falando sobre uma coisa que eu não vi que aconteceu. Eu estava focado, concentrado no jogo, olhando o campo ali, e a gente, durante a semana, vai conversar com o atleta, ver o que de fato aconteceu, para que o clube também, é uma questão institucional, não é só do treinador, mas eu não vi o que de fato aconteceu. O que eu vi é que tinha um torcedor, não foi a torcida, tá? Isso é importante colocar, que estava xingando muito, desrespeitando todo mundo, inclusive a mim, que estava na beira do campo. Eu não sei se, não vou cravar aqui que se foi com esse torcedor que deu problema, mas João Diogo não se rebelou. Não vi se ele se rebelou, mas se ele se rebelou, não foi contra a torcida. É muito importante a gente colocar isso. Ele se rebelou por um determinado torcedor que estava xingando, desrespeitando, né? Quer exigir respeito quando não respeita. Então, eu não vi, eu não posso fazer nenhuma análise, mas a minha opinião em relação a essa situação é essa aí, tá? A gente sempre dá total razão ao torcedor. Como eu falei anteriormente na minha resposta, eles têm direito de estar chateado, vieram aqui ver o time ganhar, o time não ganhou, mas tudo tem um limite também, e eu acho que para a gente exigir algum respeito, a gente precisa também respeitar as pessoas. Meu ponto de vista é isso. Boa noite. O futebol tem algumas máximas que são bem interessantes,
internet, né, alguns jargões. Um deles é o famoso que não faz estômago. E hoje a gente tem no jogo uma cena que traduz com perfeição essa máxima. O Thiaguinho tem a oportunidade de fazer o gol ali aos 14 minutos, mais ou menos, o gol que ele tem não com contra-ataque, sai, né? Nem contra-ataque, né? Porque a bola sai no tiro de meta, vai e vira lá para o outro lado, o Israel faz o gol. Nesse lance você já bem descreveu como um lance com muita felicidade, que ele chute foi cruzado, enfim. O Thiaguinho, dentro desse contexto todo dessa primeira fase, que foi criticado, que depois deu a volta por cima, conseguiu fazer alguns gols importantes, fez o gol hoje, mas que no mesmo jogo viveu esse outro extremo mais uma vez. Até quando a paciência do Chamusca vai continuar com o Thiaguinho e de que forma você pode recuperar o Thiaguinho, a confiança do Thiaguinho? Então, até quando ele continuar tendo atuações positivas. Por exemplo, se a gente for fazer um recorte, para ser muito, muito justo, a partir do jogo do Santa Cruz, né? Ele foi muito bem no jogo, fez um gol muito, muito bonito no jogo do Santa Cruz. Depois, lá em Currais Novos, ele deu uma assistência e 2 pênaltis, 2 gols foram o Thiaguinho que sofreu. Aí, ele entrou muito bem, inclusive, no jogo também, apesar de ter jogado pouco tempo, né? Hoje ele faz o gol e tem outras oportunidades. Então, vamos fazer a análise fria. Estatisticamente, ele respondeu, porque ele foi importante na construção dos resultados dos jogos. Agora, ele pode entregar mais? Com certeza. Concordo com você. E eu preciso ter equilíbrio para analisar isso. Ele poderia ter entregue 2, 3 gols, teve um cabeceio no primeiro tempo também ali no primeiro pau, que ele podia ter finalizado melhor aquela jogada, mas de qualquer forma ele foi uma peça importante dentro do jogo, porque o jogo foi 1-1 e o gol foi dele. Então a gente tem que ser justo, tem que, claro, continuar trabalhando no jogador para ele evoluir. Eu sempre trabalho na perspectiva de melhorar o número dos meus jogadores. Se hoje ele teve possibilidade de fazer 2, 3 gols, eu trabalho dentro dessa perspectiva de melhorar para que isso aconteça. Aí entra o aspecto técnico, tático, ajuste corporal, tomada de decisão, que é como é que eu vou finalizar, com que perna eu vou entrar para finalizar, eu vou finalizar de chapa, eu vou entrar de esquerda, vou entrar de direita, vou antecipar o zagueiro, isso é tudo tomada de decisão, que a gente procura durante a semana aqui treinar, para que os jogadores cheguem no jogo e tomem a melhor decisão. A gente faz vídeos, a gente chama o jogador em particular, com os analistas em alguns momentos, individualiza, às vezes a gente setoriza, às vezes a gente faz coletivamente as cobranças, que é importante também, para que os outros jogadores possam entender e a gente poder melhorar a todos, não só aquele atleta que participou daquele evento específico. Mas eu acho que para ser justo, ele tem, nesses últimos jogos, melhorado o aproveitamento estatístico deles, mas ele pode produzir mais e a gente vai continuar trabalhando para que ele possa produzir melhor nos jogos, inclusive em momentos cruciais, né? Que hoje era um momento crucial, a gente teve as chances ali, não foi só o Thiaguinho, né? Para fazer o 2-0 e poder sair com os 3 pontos, que era o que o torcedor e que todos nós esperávamos. Muito bem, a entrevista coletiva do técnico Marcelo